Começou? Estamos ao vivo? Não sei, Tá ao vivo. tá ao vivo já? Pode começar. Deixa eu ver aqui. Amém, igreja, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nessa terça-feira chuvosa, todos nós reunidos com as nossas famílias e nossos lares, vamos dar toda a glória ao Senhor Jesus, pois a palavra do Senhor diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus. Amém? Então adore a Ele neste momento. Vamos cultuar a Deus mais um dia. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga, que os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga isso, pra dizer que Ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga assim, ó: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adora, aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus onde você estiver neste momento. Amém. Aleluia. Deus, nós sabemos que nós estamos passando por alguns momentos difíceis, mas eu creio que nós devemos continuar adorando e louvando ao Senhor Jesus. Esse louvor ele é um pouquinho antigo, mas ele fala mais ou menos o que cada cristão tem passado, mas nós sabemos que a mão do Senhor e a unção dele jamais nos deixa. Amém? Aleluia. Meus pés pisaram céu, minha mente morreu, angústia me dominou.
você esteja agora, também clame e anseie pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que tira você da boca do peixe, é Ele que tira você dessa tempestade. Então que você continue adorando, proclamando o nome do Senhor, que as boas novas virão em breve. Aleluia, aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu digo a minha alma, eu grito, papai, que quebra minhas correntes, clamo, Adonai, Adonai, tu és meu dono. Diga Adonai de novo, adorai, contigo a minha alma, eu grito, papai, que quebra minhas correntes, clamo, Adonai, Adonai, tu és meu dono. Aleluia, aleluia, Jesus, glorificado é o teu nome, Senhor, nesta noite. Amém. Um beijo. Deus abençoe, galera. Sejam ministrados por essa palavra tremenda. Aleluia. Tô com fome, vai pedir. Graça e paz, queridos, boa noite. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você que está na sua casa nos acompanhando, permaneça aí no nosso Tadel online. Olha, eu vou ser sincero com vocês, se o nosso Tadel fosse tão frequentado quanto as lives, eu ficaria muito feliz, viu? Temos 32 pessoas online agora. Quem sabe aí, né? Tudo que está acontecendo vem nos direcionando a diversas mudanças importantes. Quem sabe já é uma ótima maneira aí para que várias pessoas consigam também ser abençoadas através das lives, né? Então Deus abençoe cada pessoa que está aí, cada pessoa que está nos acompanhando, permaneça aí, porque nós temos aí hoje um estudo muito importante. Ele está encerrando a nossa apostila, os primeiros passos da fé cristã, e então é importante você estar acompanhando aí essa última apostila, amém? Então Deus abençoe muito a sua vida, permaneça na live aí. Tenho certeza que essa aula, além de ser uma aula, ela também vai nos trazer um entendimento diferente, porque, sabe, queridos, eu vejo que tudo está no controle de Deus, e como tudo aquilo que eu venho estudado, todas as minhas devocionais, vem falando ao meu coração de maneira tão sublime com tudo que está acontecendo esses dias. Então permaneça aí, em nome de Jesus, nós vamos iniciar, amém? Antes eu queria fazer uma oração. Se você está aí na sua casa, peço que você abaixe sua cabeça, curve suas cabeças, feche seus olhos. Quero fazer uma oração com você essa noite. Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós somos gratos, Pai, porque nós sabemos que a sua vontade ela é perfeita e ela é sublime. Nós somos escravos da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, abençoar cada pessoa que está na sua casa, acompanhando esta live agora, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos agora, Senhor, que o intelecto seja aberto, Pai, os ouvidos espirituais sejam abertos agora, em nome de Jesus, para que essa última aula ela possa trazer, Senhor, o entendimento necessário, Pai, para as nossas vidas, Senhor, para a nossa caminhada cristã, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, só para recapitular, essa apostila, os primeiros passos da fé cristã,
como eu já havia falado, quando nós iniciamos o nosso Tadel esse ano, ele é uma apostila que vai pautar o nosso discipulado daqui em diante. Então, por isso que essa apostila, ela foi passada para todas as pessoas, né, para todo o Tadel primeiro, e depois ela, com isso, todos nós, todos os membros da igreja, desde o pastor, desde o ministro de louvor, até o irmãozinho que senta na última cadeira lá atrás, sem distinção de importância, todos nós estamos aptos a passar essa lição, essa apostila para os novos convertidos, para as pessoas que irão chegar na igreja, tá? Claro que ela vai passar por que eu não distribuí ela ainda? Ela vai passar por algumas revisões, porque tem algumas coisas que nós já mudamos, tá? Uma constante evolução, e nós já mudamos, nós já evoluímos alguns pensamentos. Então, antes de eu distribuir, eu vou passar uma revisão e todos vocês vão ter acesso a essa apostila quando a vida voltar ao normal aí, né? Essa apostila vai estar disponível na igreja em grande quantidade, para a hora que você quiser, você chegar lá, pegar essa apostila e poder discipular o seu vizinho, discipular um novo membro de célula, discipular as pessoas novas que vão chegando na igreja. Então, por isso era muito importante que toda a igreja participasse dessa apostila. E aprove a Deus que praticamente todos estão acompanhando, porque grande parte dos estudos foram passados de forma online, nas lives do Facebook. Então, eu tenho certeza que atingiu aí um grande número de pessoas a nossa apostila. Então, eu creio que você está capacitado. Tirando o fato de que são estudos bem simples, são estudos bem sucintos, que se você parar para estudar aí, quando você for passar para uma pessoa, você vai tirar de letra. Também ele agrega muito valor na nossa vida cristã, ele agrega um valor importantíssimo para a nossa vida, né? Às vezes você acha que você sabe de muita coisa, e quando você pega um estudo, uma apostila dessa, cada estudo ele fala com você de forma diferente, ele te ensina de forma diferente. Então eu tenho certeza que se você pegar, mesmo que você não for passar para ninguém, mas se você for estudar, Deus vai falar com você de uma maneira muito sobrenatural, porque nós cremos na palavra de Deus, que é uma palavra viva e eficaz. Quando nós falamos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, significa que ela tem um poder sobrenatural de trazer sempre algo novo para as nossas vidas. Não é diferente com tudo que vem aí agregando a palavra, e essa apostila não é diferente. Amém? Então, a nossa última lição, eu não lembro o número dela, eu acho que é 7, 8, né? Se a gente pulou 7, essa é a 8. Certo. Essa é a 8, mas eu quero dar uma explanada sobre a lição 7, tá? A lição 7, ela é a penúltima lição, se você for olhar na sua apostila, se você tiver, ela vai dar uma explanada sobre a visão do MDA na igreja, tá? E eu considero que toda igreja, ela já tem aí um conhecimento, mesmo que superficial, sobre a visão do MDA, como nós funcionamos, como célula, né? Então, nós temos lá o coraçãozinho do MDA e o que aquilo corresponde para a igreja. Então, por isso que eu decidi já vir direto para a última lição, porque eu tenho certeza que você já consegue entender, nem que for superficialmente, o que é o MDA para a igreja, tá? Hoje, nós acreditamos, e nós estamos vivendo isso, que o MDA ele é uma ferramenta importantíssima para gerir as células, tá? Mas com a evolução, entendendo a importância de nos adaptarmos a uma visão, nos adaptarmos à realidade do nosso corpo, né? Não seguir como uma receita de bolo. Nós entendemos que o MDA é importante, mas nós estamos nos adaptando com a realidade da igreja local, ou seja, Mongaguá se adapta com a realidade de Mongaguá e Praia Grande tem se adaptado com a realidade da Praia Grande. Não tirando a importância do discipulado 1 a 1. Então, como é importante você estar sendo discipulado e também não tirando a importância do discipulado em grupo. A importância de você estar sendo discipulado em grupo, com a sua célula.
com o seu líder de célula, você está sendo consolidado para estar apto a agregar isso na vida de outras pessoas, para estar apto a levar essa palavra na vida de outras pessoas. Então, na lição 7, basicamente fala sobre a visão da MDA, fala sobre o significado dos corações, fala sobre cada etapa ali da consolidação do MDA e do discipulado 1 a 1. Amém? E aí, então, nesse contexto, nós vamos seguir aqui para a lição 8, que a lição 7 também ela fala a importância da célula, né? E depois a lição 8 ela vem para ratificar isso, e é isso que nós vamos entender. Ela fala da importância de uma igreja, ser uma igreja em célula, como um organismo vivo. E aí nós vamos ver aqui nessa lição 8. Amém? E aí o tema principal ali da lição 8, ele inicia assim: a célula principal, a família. Sabe, depois do seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família, ele é o mais importante. Existe um versículo em 1 Timóteo 5,8 que ele vai dizer que aquele que não cuida bem dos seus, aquele que não cuida bem da sua própria família, ele é pior que um incrédulo. Então a palavra ela diz que aquele que não cuida bem da sua família, ele é pior que um incrédulo. E nós vamos ter outras dezenas de versículos, falando da importância do sacerdote ou sacerdotisa do lar, você que tem a responsabilidade espiritual com a sua família, de estar levando a palavra de Deus para a sua família, de estar discipulando, de estar consolidando a sua própria casa. Nós temos um padrão bíblico para um homem de Deus, para o homem que almeja o episcopado, e uma das orientações, dos requisitos para que o homem que almeja o episcopado, para o homem que ele vai ser direcionado como um pastor, como um líder, é direcionar bem a sua casa. A palavra ela é bem clara quando ela fala assim: olha, você precisa olhar para esse homem e ver se ele lidera sobre a sua própria casa, como ele é nas finanças, entre outros requisitos, né? Mas um dos principais é como ele direciona a sua própria casa, como ele lida com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. E muitos vão dizer, mas a salvação ela é individual, né? E Jesus ele fala que cada um tem que buscar ele, buscar em espírito e em verdade. Nós vamos aí em todo esse contexto e tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, não existe mentira aí. O fato é que nós temos que assumir as nossas responsabilidades como homens e mulheres de Deus. E isso fica evidenciado nesses tempos, queridos. Domingo agora foi o domingo da nossa ceia. E muitas pessoas não se achavam aptas a dar a ceia por seus familiares, seja uma mãe ou um pai, né? Por quê? Falta conhecimento bíblico para você entender o que Deus quer para a sua vida. Falta conhecimento bíblico de entender que você faz parte, que você é um organismo vivo dentro da sua casa. Sabe, eu fico até triste às vezes, porque muitas pessoas não conseguem evidenciar Jesus dentro da sua própria casa. Sabe, eu não estou falando só de líder de célula, não estou falando só de pastor, eu estou falando de qualquer pessoa, de homens, mulheres, você é cristão, porque nós entendemos e acreditamos que todos nós fomos chamados para liderar, todos nós fomos chamados para ganhar vidas. Então por isso que é muito importante nós entendermos que a nossa célula principal, o nosso primeiro ministério, ele é a nossa família. Não adianta você ter sucesso no seu ministério aí fora. Não adianta você ter sucesso no que você faz profissionalmente se a sua família é um fracasso. Se você como pai ou mãe, você como sacerdote, sacerdotisa é um fracasso. Você precisa entender que a sua família, ela tem um viés importantíssimo para o seu sucesso, para a sua vida,
e para o seu sucesso aqui fora, para o seu ministério. A sua família, ela vai pautar a nossa vida social aqui fora, queridos. Entenda isso, entenda. Às vezes você, pai e mãe, você acha que, mas eu tenho respeito dos meus filhos, eu tenho respeito da minha mulher, eu tenho respeito dos meus. Será? Será que o que você não tem deles é medo? Você já parou para pensar o que eles pensam a seu respeito? O que eles pensam sobre você? Será que isso não é medo, ao invés de respeito? Porque existe uma diferença muito grande entre o medo e o respeito. Existe uma diferença muito grande em você ser respeitado, em as pessoas terem medo da sua presença ou da sua fala. Então, por isso que é muito importante entendermos, porque às vezes nós achamos que nós temos respeito e nós temos o medo dos nossos familiares. Eu não sei, queridos, nem porque estou entrando nesse mérito, mas se Deus me direcionou a falar isso, eu falo porque nem tá, se você acompanhar aí, nem tá esse contexto todo na apostila, mas é importante porque às vezes nós nos julgamos tão santos, nós nos julgamos tão eloquentes, entendedores da palavra de Deus, e nós faltamos tanto num contexto tão simples que é a nossa casa, que é os nossos. Amém? Então vamos lá, a gente tem uma ordem de prioridade, né? Que essa ordem de prioridade ela pode até gerar uma polêmica, mas se você olhar e pensar um pouco, você vai entender ela. Então, a nossa ordem de prioridade como família, né? Ela começa com Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas, né? Quando nós escutamos, buscar primeiro o meu reino, a minha justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, é disso que nós estamos falando. O nosso foco, a nossa vida, ela precisa apontar para Deus. A nossa vida, ela precisa evidenciar Deus. A nossa vida precisa que Deus seja evidenciado. Quando nós evidenciamos Deus, quando o nosso foco é Deus, queridos, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, é algo natural na nossa vida. Passa a ser algo natural. Então, eu vejo muitas pessoas buscando sucesso, buscando aquilo que elas querem, o sonho, o emprego que elas sonham, buscando passar naquela prova, passar no vestibular, passar nisso, naquilo, almejar isso, almejar aquilo, mas elas esquecem do principal, que não é elas que vão, não é elas que fazem, elas precisam evidenciar Deus. E como eu evidencio Deus? Com o que eu falo? Não. Você pode ser eloquente, ter uma fala bonita, você pode ter conhecimento da Bíblia, mas nós podemos esquecer que o diabo conhece a Bíblia melhor que eu e você. A gente não pode esquecer que os políticos que nos roubaram durante anos eram perfeitamente eloquentes. Tanto é que eles permaneceram no poder por tanto tempo. Então, uma eloquência, um conhecimento não diz nada se você não evidenciar Deus de maneira prática na sua vida. Então, Deus. Aí, em segundo lugar, nós temos aí a família, indiscutivelmente. A nossa família ela está em segundo lugar na nossa lista de prioridades aqui. Amém? Então, você precisa o seu lar precisa ser prioridade, queridos. A sua casa precisa ter prioridade no seu tempo. Você precisa ter um tempo de qualidade com os seus filhos. Você precisa ter um tempo de qualidade com a sua esposa. Você precisa ter um tempo de qualidade com os netos, com os sobrinhos, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio. Não sei, mas a sua família ela está aí na lista de prioridades. Amém? Aí em terceiro, e aí eu julgo aqui que na verdade aqui precisa haver um consenso, precisa haver um equilíbrio entre esses dois. Não que um é mais ou menos importante do que o outro, tá? As obrigações básicas da igreja local, células e discipulado,
E em quarto lugar, o seu trabalho. Mas por que nós temos que buscar um equilíbrio entre um e o outro? Porque é o seguinte, queridos, o discipulado, a célula, a nossa igreja local, ela faz parte de uma evolução para a difusão da palavra de Deus, ou seja, para a difusão da salvação, para a difusão da restauração, da libertação. Não quer dizer que você tem que estar enfurnado na igreja, fazendo qualquer, sei lá, outra coisa. Mas a difusão da palavra de Deus, lá quando Deus encontra Pedro, quando Jesus encontra Pedro jogado jogado à beira do caminho, ali na pedra, triste. Pedro já havia ali ele já havia negado Jesus, Pedro já havia caído, ele já achava que ele não era mais digno de seguir ao Senhor. O Senhor vai e faz 3 perguntas para ele. Ele repete uma repetição de 3 perguntas. E o final daquilo, ele fala assim: vá e apacenta as minhas ovelhas. E aí nós temos outras passagens que nós temos que ir pregar o evangelho, ir e dar muitos frutos. E isso está intrinsecamente ligado à igreja local. A igreja local tem essa função. Amém, queridos? E aí você precisa buscar um equilíbrio entre o seu trabalho. Eu não vejo aqui uma regra de prioridade. Anderson, pastor Anderson, a igreja ela tem prioridade sobre o meu trabalho. Ela tem prioridade sobre o meu trabalho. Então, isso vai fazer parte desse contexto. Amém? Precisa haver um equilíbrio, porque eu vejo que tem muitas pessoas, elas passam anos na igreja orando: Senhor, me dá um trabalho. Senhor, eu quero um trabalho. Deus, eu quero um trabalho. Deus, pastor, ora por mim. Aí ela está no culto de oração, 6 horas da manhã, orando para Deus dar um trabalho para ela. Aí ela está no culto de domingo de manhã, ajudando o irmãozinho a limpar a igreja, orando para Deus dar um trabalho para ela. Aí ela está e tantas outras coisas. E aí Deus abençoa e ela esquece tudo que ela pediu. Aí ela vem com a síndrome do crente fortinho. Aí ela acha que ela já está bem, não precisa de Deus. E então por isso que nós buscamos esse equilíbrio entre o trabalho e a igreja local. E aí, em quinto lugar, ministérios em geral, e aí a nossa vida social. Amém? Tem uma pergunta, de uma internauta aqui chamada Ellen Melico Espinosa. Pastor, uma pergunta. Quando na família o casal não serve a Deus juntos, supomos que apenas a mulher seja convertida, qual a orientação para que a mesma sirva a Deus sem colocar o casamento em conflito? Olha lá, a pergunta importante aí da Ellen, tá? Quando existe na família uma esposa que é cristã e o marido não é cristão, então como buscar a Deus, como servir a Deus sem que o casamento esteja em conflito? Vamos olhar a nossa lista de prioridade, tá? A gente olha aqui que a primeira coisa é Deus. Segundo lugar é a família. Então a família ela está em prioridade. A família ela precede todos os demais requisitos. Então precisa-se haver ali um entendimento entre pai, entre a esposa, entre o marido. Precisa haver um entendimento, tá? Então vamos supor, se o marido reclama que todo dia, todo domingo você está na igreja, então você vai buscar um equilíbrio. Você vai buscar: amor, o que você quer? Domingo agora você quer sair? Vamos sair. A família precede as outras coisas. Então precisa haver um equilíbrio, precisa haver um diálogo com o casal e, melhor do que qualquer conselho, melhor do que qualquer atitude, oração. Oração. Eu tenho um testemunho desse na minha própria família. Minha sogra, a Suelma, ela sempre, desde que eu a conheci, ela sempre foi uma mulher muito ativa na obra de Deus. Sempre foi muito ativa. Ela sempre estava lá ela sempre estava ali de maneira muito ativa. E o meu sogro, não. O Lafayette, meu sogro, não. Meu sogro, ele não ia para a igreja, ele reclamava muito. E aí o pastor Marcos, eu lembro uma vez no conselho do pastor Marcos, foi de que ela desse uma parada, ela desse uma brecada, porque
O nosso foco era ganhar o meu sogro para o Senhor. E a maneira que ela era muito ativa na igreja, a igreja era abençoada pela vida dela. Mas isso afastava o meu sogro de Deus, afastava o meu sogro da igreja, porque as pessoas ligam Deus à igreja, né? Então a gente tem que entender isso, porque o crente, ele tem uma visão muito fechada, né? Não, porque Deus não é a igreja, mas as pessoas, elas foram ensinadas assim. Nós viemos de uma doutrina católica, o Brasil ele vem da doutrina católica, as pessoas foram ensinadas assim, que você busca Deus na igreja. Então, eles fazem esse comparativo, tá? Esse paralelo. Então é importante que se busque aí um consenso e de que maneira que aproxime o marido da igreja, não afaste. Então, se ele está reclamando que chega tarde, sai do culto mais cedo. Se ele está reclamando que está indo muito, vai menos, porque a família precede todas as outras coisas. Amém? Está respondido? Para internauta Emilique Espinosa. Positivo. Vamos lá, queridos, vamos dar continuidade. Igreja em células, ela é uma visão de excelência. Em nossa igreja, as células não são mais dentre os departamentos, né? Em atividade. Ela é a própria vida da igreja. Nós já falamos muito sobre isso, principalmente o ano passado, no segundo semestre e no finalzinho do primeiro. Um membro que se recusa a participar de uma célula está se excluindo da vida do corpo. Olha que importante. Um membro que se recusa de participar de uma célula, ele mesmo está se excluindo da vida do corpo. Porque, queridos, a nossa estrutura principal, vamos olhar uma estrutura. Eu estou aqui num prédio de 14 andares, tá? E 2 subsolos. Um subsolo, desculpa. Vamos olhar a estrutura disso aqui. Nós temos paredes, nós temos piso, nós temos o teto, nós temos uma varanda, nós temos piscina lá embaixo. Mas isso tudo aqui, sem a estrutura, sem a base, não seria nada. Não seria nada. Então, olhando para a igreja, o organismo igreja, então a gente vai olhar louvor, a gente vai olhar ministério infantil, a gente vai olhar Máximos, a gente vai olhar Déboras, a gente vai olhar áudio, mídia, som, a gente vai olhar tudo isso. Mas tudo isso não existiria, isso aí são as paredes. Áudio e vídeo, pode-se dizer que é a sanca, são o piso, mas isso tudo não existiria sem a base, que é as células. As células é a base da nossa igreja. Nós não somos uma igreja com células, nós somos uma igreja em células. Nós vivemos, nós existimos por causa das células. E não as células existem por causa da igreja. Claro que nós entendemos, a nossa visão foi se abrindo de que a igreja, ela existe várias portas de entrada ali, né? Então, muitas pessoas, elas vão na igreja, elas estão ali, de repente, porque em primeiro contato elas gostaram do louvor, né? O Marcelo, aquela voz de fada dele, aquela voz de veludo, aquela voz muito bonita, e elas foram atraídas por aquilo ali, e num segundo momento Deus a impactou, porque Deus, ele trabalha em todas as coisas, ela foi impactada por Deus e ela permanece ali, mas ela precisa entender, ela precisa estar inserida numa célula, porque toda a igreja se move através da célula. Então, só para você entender, os irmãos que nos servem, eles são direcionados pela célula. Quando nós precisamos fazer algo, uma festa das crianças, fazer um arraial gospel, as células se movem. Quando nós precisamos fazer um casamento solidário, o casamento de uma irmã e um irmão da igreja, as células vão se mover. Entende que tudo vem das células? Então, o irmão que fica no estacionamento, as células. O pessoal do louvor, as células. Por isso é importante você estar inserido numa célula. Amém? Para nós, a célula não é um modismo. Tá, querido? Para nós não é um modismo. Nós temos um pastor
que ele foi ganhado através de um líder de célula. Há anos atrás, eu vou dizer aqui, se eu estou com 29, há 18, 19 anos atrás, o nosso pastor foi ganhado através de um líder de célula. Ele foi evangelizado, ele foi consolidado por um líder de célula. Então, para nós, célula não é o modismo dos últimos 5, 10 anos. Nós sempre vivemos e trabalhamos em célula, em toda a nossa vida ministerial. E nós existimos por causa de uma célula. Nós somos uma igreja hoje na Praia Grande por causa de uma célula. Iniciou-se lá a Dona Rose, nós iniciamos lá com a célula Betel PG1, a Ellen e depois o Tiago, e aí nós multiplicamos para a casa da Cintia e do Henrique, e hoje nós somos uma igreja viva, uma igreja linda, que tem feito a diferença no bairro e vai fazer diferença na nossa cidade. E em nome de Jesus fazer a diferença na nossa região metropolitana, aqui da Baixada Santista, por causa de uma célula, tá? Aí a gente tem aqui, ó, em primeiro lugar, por que a igreja deve crescer e se multiplicar, né? Assim como as células biológicas, elas se juntam para formar um corpo humano, as células da igreja se juntam para formar o corpo de Cristo. Então, uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele nasce com cerca de 2 bilhões de células. Ele chega na fase adulta com 7 bilhões de células. São essas células que fazem o seu cabelo crescer, que fazem ela criar uma inteligência. São essas células que vão formar essa vida. Então, na igreja, na nossa visão, isso não é diferente, tá? Isso não é diferente. Olhando biologicamente, nós podemos trazer no estudo, podemos trazer um paralelo biológico para a nossa vida aqui social, como igreja, tá? É importante as células se multiplicarem, porque dessa maneira nós vamos multiplicar o reino de Deus. É dessa maneira que nós vamos multiplicar a salvação, que nós vamos multiplicar a bênção, que nós vamos multiplicar milagres. E você que sentiu-se acolhido por uma célula, você que sentiu-se abraçado, você que já recebeu um milagre através de uma célula, você que já foi impactado, sua vida foi entregue através de uma célula, você não pode guardar esse sentimento para você, senão você se torna uma pessoa egoísta. Então você precisa entender que a célula precisa se multiplicar para que esse conhecimento, para que essa visão se multiplique. Porque é assim que acontece com o corpo humano. Então é assim que nós vivemos como igreja. Nós nos juntamos para formar o corpo de Cristo. Assim, uma criança ela nasce com 2 bilhões, com mais ou menos 2 bilhões de células. Ela chega na fase adulta com 7, porque ela formou um corpo adulto. Nós, como igreja, nós multiplicamos para formar o corpo de Cristo. Por que no segundo, né? Por que queremos ser uma comunidade terapêutica e transformadora? Aqui, queridos, presta bem atenção, porque essa é a vocação da igreja, tá? Ser o lugar onde há vida, libertação, cura e aconchego. Nós pregamos há pouco tempo aí, o mês passado, se eu não me engano, a primeira semana de março, ou a última de fevereiro, eu não lembro, mas nós pregamos alguma série de palavras que ela falava da importância da igreja para a nossa sociedade. E nós mostramos, graças a Deus, como igreja, nós mostramos o que é essa igreja para a sociedade. Nós mostramos o que é essa igreja para a sociedade quando, infelizmente, nossa região foi acometida aí dos desastres. Nós mostramos. A igreja ela tem essa função acolhedora. A igreja tem essa função de acolher, de levar salvação. Infelizmente, no momento que nós estamos passando, infelizmente, não é a nossa realidade ainda de ter um pastor lá na igreja em tempo integral para receber os irmãos, mas mesmo assim, como pastor da igreja, me coloco em disposição total. Na hora que você precisar de uma oração, na hora que você precisar de uma visita, eu vou te visitar, eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida em nome de Jesus, mas a igreja tem esse papel. A produção aqui me falou que tem
uma pergunta, pode fazer a pergunta Então, aí. do nosso internauta Ricardo Mascarenhas. Pastor, se a célula é o coração da nossa igreja e o que move os ministérios, como podemos passar para aqueles que ainda não frequentam uma? Essa importância de maneira que eles entendam que nos movemos em células. Como transmitir isso para as pessoas Ó, existe o que não Ricardo, frequentam a igreja? o líder da célula Chip, o Ricardo, fez uma pergunta importantíssima aí, tá? Se a igreja se move através das células, como nós fazemos para que as pessoas entendam, as pessoas que não frequentam uma célula entendam que elas precisam frequentar, basicamente isso, né? Bom, quando eu cheguei em Praia Grande, me deparei com um fenômeno novo, né? Como pastor, porque em Mongaguá, a nossa realidade era a seguinte: nós ganhávamos as pessoas na célula e nós inseríamos elas na igreja, tá? Na igreja, na liturgia cristã ali na igreja, domingo, terça. Então, ganhávamos ela na célula e inseríamos ela na igreja. Posso dizer que 85% da igreja de Mongaguá ela foi ganhada através de célula. Então, quando eu chego em Praia Grande, eu me deparo com um novo fenômeno. Eu me deparo com pessoas, com cristãos que vêm de outros ministérios, pulverizados. Eles são inseridos na igreja e agora tem uma dificuldade para inseri-los na célula. Então, como que eu faço isso? Através do convencimento espiritual, do aconselhamento, do discipulado e estudos, como nós estamos fazendo aqui. Fazer com que as pessoas entendam que a célula ela é um lugar de transformação, que a célula é um lugar de vida, que na célula que você vai conhecer os irmãos, é na célula que você vai conhecer as dificuldades, é na célula que você vai ser apacentado, é na célula que você vai ser cuidado, é na célula que você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Então, acho que eu respondi a pergunta. E oração, né? Então, de repente, você trouxe alguém para a igreja e ela está difícil de ir na célula, né? A conversa, oração. Mas, queridos, entenda uma coisa, ninguém é obrigado a nada, tá? A pessoa, eu só sinto falar uma coisa, que a pessoa que não frequenta uma célula, ela está perdendo muito, mas ela não é obrigada a frequentar uma célula. Ela está perdendo uma excelente, uma ótima oportunidade de aprender mais acerca daquilo que é pregado no domingo, de interagir de maneira dinâmica sobre aquilo que foi pregado no domingo, de viver uma comunhão maravilhosa que nós vivemos na célula. Você que frequenta uma célula sabe do que eu estou falando. E perdemos a oportunidade de viver em comunhão e conhecer as dificuldades e os problemas dos outros irmãos e assim de ajudá-los e de orar por eles de uma maneira efetiva, né? Amém? Tá respondido ao nosso internauta Ricardo? Positivo. Vamos lá, vamos seguir. Olha lá. Talvez aqui o próximo tópico até responda, né? Porque para um crente crescer saudável, ele precisa ouvir e falar. Olha que interessante, né? Já vem e responde, já incrementa, já completa a pergunta do líder Ricardo. Ó, porque para um crente crescer saudável, ele precisa ouvir e falar. Olha só, a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Mas, para crescer, nós precisamos também compartilhar aquilo que ouvimos. Nós acreditamos que a célula ela tem um poder de transformar as mentes, transformar a vida. Então, através da célula, você tem a oportunidade de interagir de maneira dinâmica. Talvez aquilo que eu já falei aqui, né? A célula tem essa importância. Além de você conhecer as dificuldades de perto de cada irmão, além de você poder orar, toda essa parte espiritual, toda essa parte social, toda essa parte de comunhão, você também vai absorver melhor aquilo que foi falado no domingo. Então nós acreditamos numa igreja que vive de maneira dinâmica, vive real aquilo que foi pregado no domingo. Nós não acreditamos numa igreja religiosa em que você vai no domingo para a igreja e aí você sai da igreja e não vive nada daquilo que foi pregado.
Então, para nós entendermos de maneira muito real, a célula também tem esse poder, a célula também tem essa função de trazer a palavra de maneira viva na sua vida. Tem mais uma pergunta? Tem. O Thiago Oliveira perguntou assim: Pastor, quando a célula atinge um ponto de multiplicação e levanta líderes e anfitriões para serem distribuídos, o líder da célula atual pode ir com a multiplicação ou deve ficar em sua célula atual? Pergunta aí do líder da rede de família, o Thiago. Se não existe um padrão, tá? Não existe um padrão. Ele fica, ele vai. Isso aí nós vamos direcionar, vai ver a realidade da célula. Às vezes é um líder que... É assim, queridos, nós temos padrões, sabe, de líderes. Como qualquer organização, a igreja também é assim. Então nós enxergamos, às vezes, num líder, ele tem um potencial evangelístico muito grande, de agregar pessoas, de deixar, aonde ele vai, as pessoas estão atrás dele. Então, às vezes, o líder está ali naquela célula, aí ele vai para uma outra célula que ele precisa de uma característica dessa, evangelística. Então, a gente vai enviar esse líder para lá, porque ele tem esse dom de agregar pessoas. E às vezes aquele líder, ele tem aquele dom paizão, sabe? De abraçar todo mundo se sente muito confortável, em segurança com aquele líder. E aquele líder, se sair daquela célula, aquela célula morre. Então não existe um padrão. Nós estudamos caso a caso, oramos, pedimos direção para Deus, para que isso aconteça da maneira mais natural e menos prejudicial ao corpo possível. Amém? Vamos seguir. Quarto lugar, por que a igreja deve ser um edifício e não amontoado de pedras? Olha só que interessante isso, gente. Porque a igreja deve ser um edifício e não amontoado de pedras. Um grupo de crentes pode se reunir aos domingos e ainda assim não ser um edifício. Pedras isoladas e amontoadas aos domingos não constituem um edifício. Olha que interessante isso, né? Porque a célula, ela também tem essa função de nos direcionar de maneira bem real. Então nós podemos ser um amontoado de pedras, mas não ser um edifício. Não quero julgar, não estou aqui, não tenho mérito nem autoridade para isso, mas é uma constatação e não um julgamento. Como existem igrejas que têm um amontoado de pedras e não são um edifício. Não são um edifício porque não existe uma base, uma coluna que possa deixar que ali seja construído um edifício. Amém? O seguinte, está meio atrasado. Porque a igreja deve ser um corpo ou um organismo. Então, para ser um corpo, os membros precisam estar ligados e também precisam estar funcionando. Então, para nós sermos um corpo e um organismo, precisamos estar ligados e funcionando, e a célula traz essa função. Porque a igreja precisa ser uma família. De modo geral, as pessoas estão carentes de amor e aceitação. Por isso, precisamos ser a resposta de Deus para os seus anseios. Talvez você ouve isso e você é uma pessoa que tem zero empatia, sabe? Zero empatia. Fala assim, não, mas a igreja não tem essa função de distribuir amor. Meu irmão, vai se converter, vai estudar a palavra, tá? E não fala isso pra mim, senão você vai tomar uma bibliada na cabeça no amor, tá? Porque a igreja tem a função de distribuir amor. Nós, como cristãos, temos a função de acolher pessoas que estão carentes de amor aí fora. Eu, como pastor, e a igreja, como povo de Deus, tem a função de amar. Jesus, em todo o seu ministério, na sua passagem na terra, ele tinha um espírito acolhedor. E foi assim foi dessa maneira que milhares de pessoas o seguiam. Milhares de pessoas estavam junto com eles. Vamos seguir? Porque não há uma maneira melhor de se fazer discípulos. Então, olha aqui que interessante. Ninguém jamais escalou o Monte Everest sozinho, mas a cada ano, pequenas equipes o fazem, atingindo as maiores alturas. Existe um ditado que, se nós queremos ir rápido, nós podemos ir sozinho, mas se nós quisermos ir longe, ir mais longe, nós precisamos estar acompanhados. Então, estar um corpo unido é importantíssimo e é bíblico. Amém? Oitavo, simplesmente porque podemos ganhar a nossa geração com células que se multipliquem uma vez por ano. As células,
são uma estratégia leve, ágil e feroz. A célula, e tem se provado a importância das células nesses nossos dias, né, queridos? Então, eu tenho certeza que você tem feito a sua célula familiar, você está junto com a sua casa e tem se mostrado a importância da igreja primitiva nesses dias. Nós vamos ter algumas pessoas que vão dizer que não precisam ir para a igreja, algumas pessoas dizer que a igreja somos nós, aqueles crentões, os desigrejados, e eu não preciso nem ficar discutindo acerca desse assunto, eu não preciso nem discutir a importância da igreja na sociedade. Se você quer se matar espiritualmente, se mate sozinho, não leve outras pessoas com você. A igreja tem importância intrínseca na sociedade, na vida das pessoas, tem importância na família das pessoas. Então, entenda isso, tá? A igreja, a célula, ela é leve, ágil e feroz para ganhar vidas. A célula tem ela está aqui, ela pode estar lá e ela está nas casas. A pessoa, meu vizinho está aqui escutando o que eu estou falando e algo pode alcançar o coração dele. Então a célula tem essa importância aí. Em nono lugar, porque nós cremos na restauração da igreja, tá? Ministros profissionais de tempos fechados não podem produzir a igreja do Novo Testamento. As células são o manifesto da restauração. Então as células são o manifesto da restauração do Senhor. Antes de eu ir para o 10º, tem uma pergunta aí. Então, a pergunta é minha mesmo. O pessoal vai acompanhar aqui. Temos um lema de que cada membro é um líder e que cada casa é uma igreja. E hoje, viver isso é fácil por causa da quarentena. Nós vemos, né, nas nossas casas as pessoas ministrando uma ceia para seu familiar, o sacerdote exercendo essa função de líder, a casa sendo uma igreja, realmente. Mas a minha pergunta mas como nós podemos continuar vivendo dessa forma quando tudo voltar ao normal? O que devemos fazer? Aí a gente tem que saber estudar, saber dividir o nosso tempo, né? Uma vez eu preguei sobre, escrevendo em Tadel, estudo, né? Organizando o nosso tempo, organizando a nossa vida. Nós temos 24 horas e se você souber organizar o seu tempo, eu tô falando por mim, queridos, falando por mim que trabalho fora, tenho família, sou pastor e dá para organizar muito bem o seu tempo, trabalhar fora, viver uma vida de qualidade com Deus e viver onde cada membro é um líder. Dá para viver isso. Muitas pessoas vivem isso. Então, está muito mais ligado à organização do que qualquer outra coisa. Tá? Organizar o seu tempo. Tem gente que acorda 1h da tarde, 2h da tarde. Mas não dá para fazer. Mas, meu irmão, acordou 2h da tarde, foi dormir 2h da manhã, não vai dar para fazer mesmo. Você não vai arranjar tempo para fazer nada. Então, aí não vai ter desculpa. Mas se você souber organizar bem o seu tempo, você consegue ter uma vida saudável, tá? Eu escutei isso serve para mim, viu, queridos? Eu escutei um ditado aí que o sedentarismo é o tabagismo da nova geração. E é verdade. Então, se você organizar o seu tempo, você consegue fazer exercício físico, cuidar da sua família, ter um devocional, seu tempo a sós com Deus, ser um líder aí de maneira real, viver a vontade de Deus aí, consegue. Amém? Tem mais uma pergunta só. Pergunta a aí. última, já mandei pra galera que é a última pergunta do dia. O Thiago, ele perguntou assim: Pastor, qual atitude deve ser tomada para que uma célula não se torne uma rodoviária, onde as pessoas passam e não são vistas? Como o líder deve se mover para ganhar essas vidas para Jesus? O líder precisa apacentar. É uma rodoviária, né? Então, o que o Thiago quis dizer aí? Quando tá cheia ou tem várias pessoas diferentes, mas nunca ali tem um membro, ele está consolidado. O líder precisa consolidar, o líder precisa correr atrás, o líder precisa estar junto, precisa fazer visita. Inclusive, líderes de célula que estão me assistindo, vocês não deixaram de ser líderes de células, viu? Não.
Vocês têm falado com os seus membros, têm mandado mensagem, se eles precisam de algo, se eles precisam de alguma coisa. Vocês não deixaram de ser líder de célula nessa quarentena, porque isso não é um cargo. Líder de célula não é um cargo. Pastor não é o cargo. Isso é um ministério. Isso está em si, está em nós. Então, se você não mandou nenhuma mensagem para os seus líderes, você só carrega um título, um cargo. Amém? Então, para você precisa consolidar essas pessoas, correr atrás. Claro que tem aquelas pessoas que não querem mesmo, não querem, você não quer, e você não vai atrapalhar a vida delas. Como eu disse, ninguém é obrigado a nada. Mas é importante a consolidação. Amém? Vamos lá. Porque as células são uma estratégia bíblica. Durante 3 primeiros séculos, a igreja não tinha templos. Ela se reunia basicamente nos lares e usava lugares neutros, como sinagogas, anfiteatros, apenas para evangelizar. A igreja era uma igreja nos lares. Amém? Amém. Quanto tempo deu aí de 1 hora de live. 1 hora de live? Queridos, eu vou deixar essa segunda parte, tá? Da nossa apostila para a semana que vem, tá bom? Nós temos aqui, vamos dividir ela na segunda, como já deu 1 hora de live, teve bastante pergunta, eu gosto disso. Continue com as perguntas na próxima vez, os internautas, os meus seguidores da minha página, que eu sou o pastor blogueirinho, então Deixa continue seu com as like, minhas compartilhe perguntas. esse vídeo. Deixa seu like, compartilha esse E vídeo, ative ativa o sininho. para receber todas as notificações do nosso canal. Então eu vou deixar a segunda parte, tá? Já guarda com você aí. Vou deixar a segunda parte para a semana que vem. Vou estar junto com vocês na semana que vem. Para terminarmos essa apostila. Amém? Glória a Deus. Se quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aí em nome de Jesus. Eu vou bater um papinho com vocês agora. Cheguei agora. É, A igreja chegou agora. Vamos lá. Tá na lojinha agora. Vamos lá, queridos. Se vocês estiverem precisando, como eu já falei, eu vou frisar isso aqui, tá? Eu me cobro muito. Não adianta. Então, se de repente você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo afastado, manda mensagem para mim. Eu não tenho como adivinhar, tá? Eu tenho tentado mandar mensagem para as pessoas, mas eu não tenho como adivinhar o que as pessoas estão sentindo. Então, manda mensagem para mim, manda mensagem para a pastora. O nosso celular tá ligado 24 horas, nosso WhatsApp, 24 horas para atender você, para atender a sua família. Se você precisar de uma oração, como as pessoas têm mandado, pode me mandar mensagem, pode continuar mandando, não me incomoda, tá? A gente está aqui e vamos ficar junto, firme. Ontem nós recebemos aí a notícia, né, que foi prolongado a quarentena. E eu vou te falar para confortar seu coração, queridos. Provavelmente, muito provavelmente, em nome de Jesus não, mas se seguir o padrão do que está acontecendo nos outros países, e é isso que o Dória está fazendo, provavelmente essa quarentena ainda vai se estender mais, tá? Ela vai se estender mais. Eu já estou falando isso para o seu coração ficar preparado. Então, se de repente não estender, glória a Deus, vamos trabalhar, vamos para cima. Mas muito provavelmente, se seguir o padrão do que está acontecendo nos outros países, essa quarentena ela vai se estender um pouquinho mais. Então, o que eu quero de você como seu pastor, que eu estou falando como seu pastor, pastora Cristiane também, vem aqui, mano, que você mantenha a sua cabeça no lugar, que você busque a Deus acima de todas as coisas, busque a Deus acima de todas as coisas. O Senhor é o nosso foco, que Ele possa ser o seu foco. As dificuldades estão aí, todos nós estamos passando por elas, cada um tem a sua, tá? Eu tenho a minha dificuldade nesse contexto, tá? Eu posso ter minha dificuldade, pode ser financeira, pode ser de estar longe da minha família por muito tempo, pode ser de estar longe de vocês. Tem outros que têm a dificuldade de questão do trabalho. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua dificuldade. E nós podemos nos ajudar, nós temos que nos ajudar. Amém? Então, em nome de Jesus, que você realmente possa manter a sua cabeça no lugar. Que a minha maior preocupação hoje,
além da sua vida e sua saúde espiritual, é a sua saúde mental. Tá? Que você não perca aí o foco, que você mantenha o Senhor como alvo, porque é nele que nós confiamos. Entenda que isso, eu sei que você já escutou isso muitas vezes, mas até de maneira na televisão, talvez de uma maneira muito agressiva, mas isso é um problema que o mundo está passando. Isso não é só nós que estamos passando. Diferente do que aconteceu no mês passado, em que só nós fomos atingidos aqui na Baixada Santista, em que nós tivemos tragédias, em que nós fomos assolados aí por diversas coisas. O mundo está passando por isso, meu irmão. O mundo está passando pelo que eu e você está passando aqui. A Dani está passando lá na Itália. Pelo que eu e você está passando aqui, lá no Japão as pessoas estão passando. Então é o mundo. Então não adianta perder as estribeiras, não adianta ficar doido, surtar. O mundo está passando por isso. Amém? Então, fique firme. Nós estamos aqui por vocês. Estamos orando muito pela igreja. Estamos orando muito pelos nossos comerciantes, porque nós sabemos que nós temos muito comerciantes na igreja e quanto isso tem sido difícil para eles, o quando tem sido difícil esse momento entender. Queridos, a doença está aí, ela é grave, tá? Ela tem matado pessoas, até profissionais da área da saúde. Eu não vou entrar em mérito nenhum aqui, eu prefiro me permanecer neutro em tudo isso que está acontecendo, em política, em quarentena, não quarentena. Prefiro permanecer neutro, mas cuide da sua saúde mental, tá? Importantíssimo isso, você cuidar da sua saúde mental, está orando. Desliga a televisão, para de ver Você já viu. Mais uma vez eu vou falar isso para você. Se você ainda está ficando vendo essas notícias, para de ver, vai ler um livro. Aproveita. Esse é um excelente momento para você enriquecer a sua vida cultural. Vá ler um livro. Vá ler a palavra do Senhor. Você nunca leu a Bíblia inteira, meu irmão? Começa agora. Vá fazer cultos domésticos. Cuide da sua família. Cuide da sua esposa. Para de ver essas besteiras de televisão. Para de ver tragédia na televisão. Já deu, você já sabe tudo o que está acontecendo. Esse é o momento de você cuidar da sua família, você cuidar da sua mente, você cuidar da sua casa. Amém? Deus abençoe, que você possa estar firme com Jesus. Mais uma vez eu vou dizer aqui, vou frisar, os nossos telefones, o meu e da pastora, está aberto 24 horas. Não tem como adivinhar se você está passando por algum problema, querido. Você pode estar pensando na sua casa aí, porque existe um ditado aí, né, que às vezes é até real. Cabeça vazia, oficina daquele negócio lá, né, do rabo de seta. Do rabo de seta. Ai, o pastor liga pra mim. Igreja. Meu irmão, não tem como nós adivinhar do que está acontecendo, tá? Então, se você precisa de alguma coisa, uma oração, manda mensagem pra gente. Manda mensagem, tá? Muito obrigado por aqueles que estão lembrando da gente também, oração. Tem mandado mensagens constantemente aí, perguntando, preocupado com a nossa saúde, com a minha e da pastora, preocupado como nós estamos no trabalho. Muito obrigado por vocês, tá? Vocês são demais. E cada palavra que você manda para mim, para a pastora, é muito importante para nós prosseguirmos. A pastora quer falar aqui. Amém. Eu vi um texto esses dias que nós temos que entender algumas coisas que estão acontecendo, né? Todos nós, não é só uma pessoa, todos nós estamos passando por uma tempestade. E falaram assim, mas nem todos estão no mesmo barco. Realmente, o meu barco, o barco do pastor, nós estamos como linha de frente. O barco dos empresários da igreja é outro barco. Nós estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes, mas Jesus está dentro de todos os barcos. Amém? Então, que você possa entender que isso também é um tempo que o Senhor quer que os líderes, quer que os membros da igreja entendam quem Ele é. Talvez nós ainda não demos a devida importância, o tempo correto para Deus. Então, esse tempo é para você estar mergulhando na palavra do Senhor Jesus. Você viu, como o pastor falou, você viu a televisão,
um dia na sua casa, você não precisava ficar assistindo a noite inteira jornal, madrugada, não. Se alimenta da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos na mesma tempestade, o Senhor Jesus está no barco de todos, olhando para todos. Então vamos olhar para Ele, Ele é o foco, Ele está vindo. Então quando Ele estiver vindo, eu quero estar olhando para o céu e entrar nele. Amém? Amém. Deus abençoe. Só para falar para vocês aqui, que nós permanecemos. Então, se você faz parte do grupo de risco aí, tem comorbidade, pode nos mandar mensagem aí que nós vamos ajudá-lo de alguma maneira, tá? E queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe aí uma divisão hoje política no Brasil. Eu falei que eu não ia entrar nesse mérito, eu não vou entrar, mas a gente não pode negligenciar algumas coisas. Existe uma divisão política, tá? Que tenta minimizar o vírus, tá? Se o vírus ele foi plantado, se não foi, se ele, amém, não quero discutir isso, mas ele está aí. Então não negligencie esse vírus, não negligencie a doença. Ela é grave, ela mata de maneira muito rápida. Eu não perdi amigos ainda mais conhecidos, tá? Da saúde, porque ela mata muito rápido, ela mata em 4, 5 dias. Principalmente pessoas que têm comorbidades, às vezes simples pra gente, né? Não existe comorbidade simples, mas às vezes uma pressão alta. Isso atrapalha bastante e isso pode desenvolver de maneira muito rápida. Então não negligencie. Eu não quero entrar no mérito aqui de isolamento, se não é. Eu tenho a minha convicção e eu não quero entrar nesse mérito. Mas não negligencie o vírus, ele é importante. Só para você ter uma noção, ontem recebi um e-mail do meu conselho de classe, do Corém, me obrigando a me inscrever no projeto do governo. Por quê? Só para você entender. Aqueles que trabalham na linha de frente, como eu, a pastora, diretamente ligado ali no SAMU, nos obrigando a nos inscrever no programa do Ministério da Saúde de combate ao Covid. Ou seja, o que isso significa? Nós vamos ser chamados, obrigados a trabalhar em áreas direcionadas. Ou seja, hoje o foco é o estado de São Paulo, porque o vírus ele não vai disseminar no país inteiro de maneira muito rápida, porque o Brasil é muito grande e é muito extenso, as áreas são muito extensas. Então, hoje o foco do vírus, o número maior de mortes é o estado de São Paulo. Nós já atuamos no estado de São Paulo. Então, eles vão completar a minha carga horária, eu tenho lá 40 horas semanais, eu posso cumprir até 80. Eles vão completar essa carga horária atuando diretamente no vírus. Atuando diretamente lá nos hospitais de campanha. Você é obrigado, eu não vou ter opção de escolha, você é obrigado a trabalhar. Aí vai ter uma ajuda de custo lá do governo, mas eu vou ser obrigado a isso. Se eu não for, eu perco o meu conselho. Porque existe uma lei aí que é usos de bens e serviços. Então, eu fui obrigado a me inscrever nesse curso, já fiz o curso, estou começando a fazer o curso. Obrigado, não tem opção de escolha. Obrigado. Então, entendo o quanto é importante tudo isso está acontecendo. Eu acho que eles não fariam isso à toa, tá bom? Provavelmente vai chegar para a pastora também. Não sei se foi só para homens, não sei o que vai acontecer, mas no meu chegou e eu fui obrigado. Eu recebi Isso também foi uma ordem de serviço lá do SAMU, nós recebemos hoje à tarde. Então, é sério o negócio, ele é muito sério e isso vai virar, isso vai acontecer. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a nossa próxima live. Então, nós ficamos aí com a nossa página 24. Iniciará a fundamentação doutrinária, ou seja, vai dizer como nós vivemos como igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Deus, na sua presença. Mais um dia que o Senhor tem abençoado, Senhor, as nossas vidas. Que nós venhamos continuar, Senhor, no foco, olhando para a cruz, Deus, em nome de Jesus. Que nós não venhamos, Senhor, desviar os nossos pensamentos
que os nossos pensamentos estejam totalmente ligados a Ti, que nenhum mal venha entrar, Senhor, na nossa mente. Eu peço nessa hora, Senhor, sela a mente do Teu povo, que venha passar, Senhor, pensamentos, Senhor, que venham do alto, Pai, em nome de Jesus. Aquieta, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, Senhor, e que nós venhamos confiar totalmente em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, Senhor, no meio da aflição. E nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro nessa hora, Pai. Abençoe o Senhor, todos os Seus filhos, abençoe as nossas vidas, guarda a nossa saúde, Senhor, porque a nossa saúde é para honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bem, que o amor de Deus Pai, a graça remidora do seu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.